Então, o nome completo, por favor. Wanderson Moreira Castilho. Wanderson, já conversamos aqui antes da gravação. O senhor me disse que conheceu o Alessandro Meneghel apenas pela imprensa em razão do seu trabalho nesse processo, né? Exatamente. Então, tenho o dever de contar a verdade, já conversamos a respeito. Perguntei quanto à vítima, o Alexandre, o senhor disse que não conheceu? Positivo, não conheci. Tá. E essa oitiva do senhor está sendo feita online, vamos dizer assim, porque o senhor está nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Eu estou aqui na questão de trabalho e eu não tenho como regressar ao país. Wanderson, a gente já conversou aqui há alguns dias, né? Já fizemos um teste, inclusive, e o senhor tem para mostrar para a gente, pelo menos foi o que me adiantaram aqui, alguns vídeos, alguns comentários, né? Exatamente. São as mesmas sequências de imagens e contatos de forma a esclarecer melhor. Tá, a gente já conversou aqui também, mas agora é oficial, está sendo gravado, só para deixar bem consignado, não há prejuízo algum para a sua explicação. Não há alteração alguma à imagem. O único ponto, fator maior é que eu dei uma amplitude para que seja... Veja, Wanderson, não é com relação ao trabalho em si, eu digo a maneira de exposição aqui. Online não tem prejuízo algum do seu trabalho. Tem nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, fica até mais fácil porque tem o domínio do vídeo e das imagens. Tá ok, então. Eu vou passar a palavra para o doutor Daledoni, ele que vai fazer perguntas para o senhor, ele vai se posicionar aqui. E aí, como eu disse, qualquer problema você me relata. Tá ok? Ok. Doutor. Só acho que posiciona aqui, por favor, em direção ao doutor, né? Deixa eu me permita colocar aqui. Claro, Olha. Obrigado. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde, doutor. Me ouve alto e claro? Alto, claro. Perfeito. Wanderson, qual o seu currículo? Eu fiz formado lá em especialidade em análise digital. Só um minuto. Dá uma olhadinha ali, por favor, já sei que tá. É a nossa conexão ou a dele? O Wanderson tá cortando de novo. Ok, tá. Melhorou agora? Melhorou. Oi? Tá melhor agora. Ao mesmo momento, de repente, a internet pode ter algumas falhas, mas é momentâneo, ok? Não, então nós vamos tranquilo. A gente Claro, se for o caso a gente para. para um pouquinho. Dá para ser assim, né? Sim, claro. Wanderson, então ficou um pouquinho prejudicado. O senhor repete, por gentileza, o seu currículo? Ok, eu sou físico formado pela Universidade Federal do Paraná. Eu tenho certificações de análise forensial, que é analisar imagens e arquivos de computadores. Eu tenho certificações de análise detectiva, sou autor de 3 livros, dei aula à escola da Polícia Civil do Paraná no ano passado. Eu sou professor de aula de crimes de internet, a máfia, a Associação dos Juízes Federais do Paraná. Perfeito. Para que o cidadão jurado entenda, o senhor foi consultado pela defesa do Alessandro Meneghel. O senhor pode, em rápidas palavras, falar como é que se procede isso, da legalidade disso, da faculdade que se pode ter em uma defesa ou em uma acusação, ou mesmo ainda em juízo, de você funcionar dessa maneira como o senhor está funcionando? Sim. Normalmente eu trabalho como assistente técnico ou como perito judicial para ser em ações civil ou criminal. No caso aqui eu estou como assistente técnico para analisar o que foi dado.
Esse vídeo eu trato ele de uma maneira completamente parcial. Demonstro que existe nele sem acrescentar, dado, fazer qualquer exceto sendo aumentar para que tenha uma noção melhor dos dados que está assistindo. Como eu trabalho há mais anos, eu tenho ferramentas que permitem trabalhar com a imagem e identificar objetos mais fácil explicar. Só um minuto, Wanderson. Ok. Só um minutinho, vamos só esperar que está começando a picotar. Ok? Melhorou? Ok. Então eu possuo ferramentas que eu consigo analisar uma imagem e deixar essa imagem de uma forma mais compreensível, tanto para quem está assistindo quanto para quem está trabalhando em cima dessa imagem. Então o senhor está dizendo que o senhor tem métodos de trabalho para deixar de uma forma didática aquilo que o senhor analisa, correto? Além de didática, mais evidente que está realmente acontecendo. Porque normalmente as imagens elas têm baixa qualidade. Nós estamos falando de 90% das imagens que hoje são registradas, necessitam um trabalho mais aprimorado para identificar. E o senhor, como especialista de físico, especialista, inclusive professor e autor de livros de análise de imagens, é isso? Exato. O senhor analisou o vídeo que eu lhe mandei. Eu analisei a indagação que eu lhe fiz? Sim, eu analisei esse vídeo, está nos autos. E eu lhe indaguei se teria como determinar quem disparou primeiro. Sim. Tecnicamente é impossível identificar de qual foi disparado. Identificar o primeiro disparo, mas não de qual arma saiu. Hoje não existe equipamento ou ferramenta, isso a nível mundo, eu posso afirmar que hoje no berço, existe equipamento que afirmar de qual projeto saiu primeiro. As imagens não conseguem determinar quem atirou primeiro, correto? Correto. Não existe subsídios, não existe informação extraída. Essa informação ela não existe neste vídeo. Se um físico afirmar com cálculos, usando aquele programa matemático, mais refração de luz, mais tempos e fórmulas, determinar que quem atirou primeiro com base naquela imagem, ele está trabalhando num campo absolutamente hipotético e parcial para quem pediu esse parecer para ele? Sim, é um mero palpite. Não existe informação deste vídeo possível identificar qual projeto saiu primeiro. Existe sim o momento que esse projeto, mas não de porque não existe imagem do cano. As imagens elas demonstram faísca do cano dessas imagens, quem foi disparado. Essas imagens, não existe essa imagem dentro desse arquivo. O que o senhor enxergou? O que o senhor soube ali? O senhor conhece algumas táticas policiais? O senhor conhece sobre tiro, sobre combate urbano, sobre essas questões também ou não? Sim, eu tenho um porte de arma no Brasil e eu já fiz treinamento de defesa pessoal. Em primeiro lugar, é correto afirmar que o que aquelas imagens nos trazem é de um confronto armado?
Sim, eles estão em posicionamento de confronto. Houve, sem dúvida nenhuma, devido a vários, eu ia possível identificar isso na filmagem. A imagem que o senhor analisou, é possível enxergar Alexandre Drummond fazendo um movimento de saque da arma em pé? Sim, é possível. O senhor jamais iria colocar a sua carreira, o seu know-how, a sua credibilidade em risco para salvar a pele de quem quer que seja, correto? O meu trabalho, sempre quando ele é contratado, eu sempre falo para qualquer parte dele contratado, que eu trato exatamente o que existe. É um tratamento que deve ser analisado na mesma, chegando em qualquer parte do mundo. Se eu faço qualquer alteração ou qualquer profissional da minha área, com equipamentos vão chegar na mesma são análises. Eu não posso alterar a pedido de ninguém. O senhor pode citar alguns trabalhos que tiveram destaque? O senhor me ouve? Sim, ouço. Perfeitamente. O senhor pode pontuar alguns trabalhos que ganharam destaque, isso dentro do Brasil, tá? Tá. Exterior não. Alguns que tomaram destaque nacional, em que o senhor atuou, que o senhor, inclusive, tem uma situação que eu quero que o senhor cite, que o senhor ajudou a desvelar uma grande rede de pedofilia. Sim, até de imagem, eu fui, dei assessoria ao Fantástico, programa Fantástico, sobre as imagens da Polícia Civil no Rio de Janeiro, confronto naquele tempo o traficante matemático. Eu fiz as análises daquelas imagens, autenticando a Globo pudesse divulgar de forma. Esse foi um caso nacional e muito bem divulgado. Um outro caso que eu recordo que o senhor também assessorou a Rede Globo foi um caso de uma chacina ocorrida em Curitiba, onde a imprensa questiona a autoria apontada então pela polícia de alguns mascarados. O senhor lembra desse fato, chamado a chacina do Sternac? Sim, eu lembro. Na imagem, as pessoas que estavam na imagem, os policiais acusados. E na análise que eu fiz, não identificavam essas pessoas acusadas. Não batiam com algo. Ela não se identificava com quem estava sendo acusado. Sim, essa análise. Essa análise nunca foi contestada pela polícia ou por quem quer que seja? Não. E o senhor sabe que essa análise foi suficiente aí para que a suspeita não mais remanescesse nessas pessoas? O senhor tomou conhecimento disso? Não, eu não sabia. Eu faço apenas o trabalho nomeado e eu acabo não seguindo mais o processo. Entendo. O senhor falou que foi possível inferir dessa análise que o senhor fez que Alexandre faz um movimento típico de saque de arma ainda em pé, correto? Ainda em pé. E que logo após o saque, as pessoas têm uma reação física daquilo que pode ser ou se determina como o primeiro disparo. Pode se afirmar. É o momento, porque é uma reação fisiológica. O corpo, o sistema nervoso assim, a contrair alguma ameaça. No caso, disparo de arma de fogo. Entendo. É possível o senhor exibir essas imagens e explicá-las para o Conselho de Sentença? Sim, é possível. Através dessa tecnologia, aqui eu consigo compartilhar a minha tela. Posso já fazer isso?
sim, a voz dele sai. Pode dizer, ele está partindo. Então, se o senhor puder compartilhar, está autorizado pelo juiz-presidente, compartilhar as imagens e explicá-las compassadamente para o Conselho de Sentença, por favor. Aqui está a imagem. Aqui está Vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem visualizar essa imagem? Conseguimos. Okay. Na imagem original está as imagens estão invertidas. O número 4.000, que é o número da boate, está invertido porque a imagem está espelhada. Eu fiz agora da forma correta. Okay. Perfeito. E aqui eu agrupei vídeo que é antes do front, e depois eu deixei pequeno, dando uma explicação mais num ponto cada, eu vou deixar aqui e vou parar no momento, aqui está o meu mouse, vai aumentar. É onde eu aqui eu estou apontando a vítima, Alexandre. Senhor Alexandre. É possível ver o meu mouse aqui? Posso indagar, o senhor pode indagar os jurados se eles estão enxergando? Sim, tá. Consegue enxergar, pessoal? Ele está com o mouse dele, daí aqui o doutor só aponta onde está para a gente não se perder. Tá bom? Sim, Wanderson, nós conseguimos enxergar o mouse, muito embora ele seja negro e possa confundir, mas eu estou... Isso, melhorou bem. E eu estou dando um auxílio também com o laser. Então, aqui se encontra a vítima. Eu vou dar o play e nós vamos seguir o movimento do vídeo. A sequência do vídeo. Aqui ele some atrás do amigo que estava conversando. Essa luz, ela é devida ao carro estacionado do outro lado da rua. Como era noite, havia chovido, estava um pouco molhado, a refração da luz. Esse branco, ele vem depois, a identificação por um determinado tempo. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, o reflexo, eu vou chamar a atenção, um carro do outro lado da rua, essa parede está como um espelho, mas um espelho dá algumas dimensões e de objetos. Eu vou seguir um pouco mais à frente. Aqui eu novamente a visão apenas da cabeça da vítima. Aqui novamente eu encontro a camisa preta dele, as costas e o cabelo dele. Cabeça dele. Ele vai andar ao lado que eu Wanderson, deu uma pipocadinha, só um minutinho. Novamente, eu vai dar eu consigo identificar, eu consigo identificar a cabeça, a cabeça e a sua camisa, suas costas. Aqui é o braço dele, ó. Eu vou seguir um pouco, ainda assim eu consigo vê-lo melhor, as pontas do cabeça. Eu quero chamar a atenção, essa pessoa quem é, eu não sei quem é. Essa pessoa está do lado agora, Alexandre. Passou esse carro aqui, ó. Acabamos tendo uma visão melhor, porque a luz do carro lá. Só um minuto, Wanderson. Só vamos dar uns 10 segundos de pausa, porque ele está começando a pipocar a tua fala.
Tá. Vamos dar... Ok? Ok. Então aqui eu vou seguindo, passo a passo. Aqui só uma ponta pequena das costas do Alexandre. Ainda aqui eu consigo visualizar as costas. E essa pessoa olhando na direção. Perceba que ele vai começar a andar. Aqui está as costas do Alexandre. Ele vai dar o seu primeiro passo. Por algum motivo ele resolveu andar. Direção do Alexandre. E se olharmos aqui ao canto esquerdo, nós vemos essa luz, que na verdade é o vulto do carro, é o vulto da Pajero do acusado. Alguma coisa está acontecendo, está chamando a atenção. Eu vou dar mais um pequeno passo. Ele ainda está perfeitamente ereto, parece andando, mas nada aconteceu. Ele se contrai. Essa contração é uma reação fisiológica. Houve uma coisa que fez com que ele se sentisse ameaçado e se protegesse, comprimido. Esse foi o momento do primeiro. Essa é a primeira pessoa que reage disparo. Por que a primeira reage? Porque se você olhar em volta, essas ainda não reagiram. Ele reagiu porque ele estava olhando a cena. Se eu seguir mais um, a moça já coloca a mão no rosto. Ele ainda está mais contraído ainda. E aí outras pessoas começam a se contrair também. Vamos sempre lembrar que já era eles saíram de um local muito barulho, ou seja, dessas pessoas menos sensíveis, mas é possível a contração e que é provavelmente de um disparo. Ainda temos uma faixa as costas. Esse ponto que eu quero chamar a atenção, é as costas. Quando eu vi uma coisa branca aqui, isso é o braço dele, aqui é a banda do ombro dele, tirando e fazendo o saque. Mais pra frente eu vou repetir segue as imagens normais. Aqui as pessoas passando e aquela luz aonde o olho e aqui fica nítido aonde ele estava no chão. Só voltar um pouquinho. Aqui ó, ele tira a perna de cima da calçada, ele coloca a esquerda, depois ele coloca a outra. O carro passando no lateral, em posição, numa posição, ele está fazendo uma mirada, e o parque tenha mais coisa na mirada, que é isso é compreensível porque existem vários disparos laterais. Só um minutinho que está cortando um pouquinho. Só 10 segundos. Voltando aqui, ele coloca a primeira rua e depois à direita. E ele está Wanderson, ele está em posição que você disse de tiro, né? Tiro. Ele está ativo no combate. Está numa posição em que ele tem a mirada e ele tem o firmamento para que essa arma tenha ainda os passos com a mira.
Um outro aspecto, Wanderson, ele está com a cabeça dele desencostada Sim, no chão. exatamente. Ele está, ele está numa Exatamente. posição de tiro, Ele está levantado, a cabeça dele está levantada. fazendo a visada no carro. E dá para ser, ele segue o movimento do carro. Essa pessoa fica na frente, que já está alterado, não estava sabendo, não estava sabendo o risco que estava ocorrendo. É possível. Nesse momento teve um disparo vindo do carro. E aí começa a virada, que é o rastreamento da linha que ele se encontrava de fogo. Wanderson, é correto afirmar, pela sua análise, que o Alexandre não foi atingido quando estava em pé? Doutor, eu posso afirmar que ele não forma mortal. Ele pode ter sido atingido, mas ele ainda estava de reação a situação que ele se encontrava. Essa transição dele de pé para deitado é uma transição de quem está confrontando, combatendo, ou é uma posição de quem tomou um disparo e caiu? Eu não tenho o afirmar isso. Pela lógica, abaixar no momento para que não seja, seria uma decisão muito inteligente, porque ele sairia ao alcance de tiro de quem estava dentro do veículo. É correto afirmar que isso seria o diminuir a silhueta? Ele diminuía a silhueta e é capaz de sair do alcance de visão ou seja, ele estava se protegendo, diminuindo a silhueta, e aquele movimento de rotação também é coisa de confronto armado, é técnica de quem está combatendo? Aquela é técnica que você está reagindo, sim, é de um combate. Então, ele está firmando, fazendo a mira, ele ajeita, apesar de estar deitado, ele tem que se adequar, seus tiros mais agressivos, naquela situação. Caso o Alexandre tivesse uma lesão de fratura de fêmur completa, fratura do braço, um disparo de calibre 12 no rosto, ele conseguiria confrontar daquela maneira, baixando a silhueta, fazendo o rolamento, fazendo movimentos de rotação e ainda dar 14 tiros com a pistola dele? Doutor, eu não tenho conhecimento médico para afirmar, depende de outros testes e outros, mas um tiro de um calibre grande no rosto, você não tem nem visão, vai perder a consciência, se for aqui marrom ainda. Se ele foi alvejado ali, eu não posso afirmar. Mas não foi de uma forma que ele não conseguisse reagir, porque ali uma posição de reação, algo que ele, uma ameaça ali, ele reagiu. Mas é possível determinar que ele está agindo ou reagindo, porque a grande discussão de todo esse processo é quem disparou primeiro. E por essas imagens, consegue-se definir quem disparou primeiro
E quem está na ação e quem está na reação? Não. A partir do momento que nós não conseguimos identificar de qual o primeiro disparo, saiu o primeiro qualquer uma das partes estão reagindo a uma situação. É uma reação de por vários disparos que existiram. Então a reação é o que eu refiro a reação do ambiente da e não em que está a reação das pessoas. É uma reação que nós temos, é uma situação que a mente humana se encontraria ele diz tanto o corredor ali, seja uma ação de fuga, seja uma reação de combate, seja uma reação de dentro desta cena, todos dentro desta cena ficou meio parado e quase que ficou meio parado e com certeza agonizado, de alguma forma alcoolizado. Ele não reagiu, não é uma reação principalmente no meio de vários de tiros que teve, e todo mundo queria preservar, não ter mais vítimas, uma sorte, não ter mais vítimas. Entendo. Então, só para deixar muito claro, quando o senhor se refere à reação, não compreende que ele estava reagindo a uma ação promovida pelo Alessandro dentro do carro. Não, é uma reação diferente à situação em si, a cena, como os outros reagiram também. Uma outra indagação muito importante na discussão da causa: Alexandre Drummond, exatamente no momento em que a caminhonete fica de frente a ele ali, ele está de costas, ele está inadvertidamente, ele é colhido de surpresa, dá para se inferir isso das imagens? Neste momento aqui, eu dei uma amplitude. Nós temos as imagens. Aqui nós temos que a cabeça, aqui o pescoço e aqui as costas. O Alexandre e aqui as costas. Ok? Então aqui desaparece mais ainda. Da reflação, nós sabemos que as costas dele. Nós sabemos que ele está ali. E aqui está o movimento do braço. Sacando. Eu vou dar um play. Ele vai repetir várias vezes. A reação do braço. Ó, a reação do braço. Levantou, esticou. O ombro, levantou, esticou. Ele visualizou, porque senão ele não teria tempo de fazer este saque. Aqui está o movimento, some-se a cabeça, mas tipo o ombro, vai para trás o braço branco e esticado. Como é de baixíssima qualidade, não houve nenhuma trabalho alterado, foi uma luz, nós fizemos só ele fica o pixel quebrado, mas é a reação do movimento, nós sabemos que aqui está ali, ele levantando e aparecendo o branco que é o braço esticando. Wanderson, nesse momento, quando ele faz esse movimento, ele está de costas para a rua? Ele está para lateral da coisa, lateral. Ele não está sendo colhido de surpresa, correto? Senão ele não teria sacado. Senão ele não teria sacado isso? Ele não teria feito esse movimento. Para sacar. Wanderson, também é correto afirmar que a reação daquele sujeito em que você botou reparo, para que todos reparassem, e serviu como alguma referência, a você comprovar que depois dessa reação, do saque, houve a reação, é uma reação imediata? É uma reação
é uma reação instantânea. É assim que acontece, né? Assim que aquele disparo, ele reagiu mais rápido, ele reagiu mais rápido, existia alguma coisa ali, ele saiu da linha. E aí teve disparo a contração. E aí teve disparo milissegundos a contração dele, logo em seguida a contração dele, logo em seguida coloca a mão, a mão. E aí se percebe que ele estava ali, diz na linha, ele estava ali, que até então ele estava parado só olhando. Então, após o movimento de saque, a reação de quem ouviu o disparo. Quando ele já deu o seu primeiro passo. Quando ele já deu o seu primeiro passo, né? Deixa eu voltar aqui se quiser. Volta, por gentileza. Aqui ele está. Ele está pernas dele aqui, reto. Ele está com a mão no bolso e segurando um copo. Fazer quadro a quadro aqui. E ele ainda continua no mesmo local. Não muda. Veja que todas as pessoas ali ao redor, ele continua estático. Observando. Agora dele arqueando para andar. Aqui. Deu o primeiro passo e aqui a contração. Aonde o braço está esticado. O braço esticado. E a reação do observador, é isso? Exatamente. Logo se é o restante. Aí vem as reações, aí vem as reações. Quase que concomitantemente ao esticar do braço do Alexandre ainda em pé, se percebe a reação dessas pessoas de terem ouvido um disparo. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Deu passo ainda não contraiu. Não houve nenhum. Agora. A contração dele. Essa moça ainda não. Ela vai começar a reagir. Agora. Ele já havia se contraído. Ele estava vendo o que está acontecendo. Wanderson, eu gostaria que você voltasse e novamente explicasse e mostrasse ao cidadão jurado a cena que se observa do cotovelo dele subindo e fazendo a empunhadura do saque. Ok, eu vou fazer uma ampliar. Ele vai fazer um tem essa noção da rotação do on para comprar. Aqui, ó. Então, a cabeça dele só. Aqui só. A cabeça só. Aqui só. A cabeça dele praticamente sumiu aqui, mas aqui está o ombro. Veja aqui. É o movimento do ombro recebido para frente. Ele nota. Só um minuto, Wanderson. A imagem está ok para os senhores jurados? Prossiga, Wanderson, por gentileza. Deixa eu só fazer uma colocação. Jurados, veja. A imagem que nós temos do órgão de segurança, ela por si só não é das melhores. Então, o assistente técnico está trabalhando em cima da imagem que é parecida. Só fazer esclarecimento, não é. Pelo menos não é isso, né, Jefferson? A qualidade da imagem não é do nosso equipamento, então do fato de ser por videoconferência, mas sim a imagem original, né? Tá certo?
Tá falando comigo? Desculpa. Tá falando Não, comigo? não, Desculpa. o meritíssimo juiz estava fazendo um esclarecimento aos jurados e eu peço gentilmente que o senhor prossiga na análise, sempre enfocando neste movimento do Alexandre, onde ele saca, ou dá apoio, né, com essa mão ao saque, né? Ele faz esse movimento. Então eu vou dar mais um play. Por favor. Já aparece esse branco, era a camisa preta toda aqui. E aí é o que percebe a movimentação do braço. E a rotação. E a rotação. Volta, e a rotação. Volta, e a rotação. Isso me demorou e agora em câmera lenta. Me demorou de 1000 vezes. A gente conseguisse entender isso. Que é uma qualidade horrível. Mas essa refração aqui. E aqui está. Vou ficar. E a infiltração. Ok? Ok. Uma outra cena, uma outra observação que eu fiz, eu gostaria do seu apoio técnico. Sim. É da reação assim daquele público que está ali, né? Em um primeiro momento, ao que consta da imagem, eles reagem fisicamente, possivelmente ouvindo disparo ou disparos. E no segundo momento, todos eles vêm se agrupar. É possível, o senhor entendeu o que eu falei? Eles correm todos para o mesmo canto, assim, né? Doutor Wanderson, é possível se afirmar que quando eles estão deslocando em massa para um canto, é que pode ter ocorrido disparos da caminhonete e num primeiro momento eles reagem só pelo barulho que tem ali, e no segundo momento, quando eles se movimentam em grupo e deslocam em bloco, pode-se conjecturar que daí teria disparo da caminhonete? Doutor, existem teorias, porque é uma reação fisiológica. Ele tende a querer da situação que ele põe em risco. Então, eu sei que existem teorias sobre este movimento fisiológico. Não sei, mas é preciso isso. Primeiro a reação e depois passarinhos também fazem essa reação. Todos os animais eles se afugentam daquela situação de risco, estão na situação. Mas eu não posso, conhecimento para afirmar. Existe testemunhos dentro dos autos que dizem que o Alexandre colocou a mão no rosto, que ele teria tomado um disparo e após o disparo teria colocado a mão no rosto. O senhor visualizou em algum momento isso nas imagens? Não foi possível em nenhum momento. O movimento de nenhum momento. O movimento de identificar foi o braço esticando à frente. Existe uma outra testemunha dentro dos autos que diz que o Alexandre caiu virado para a bielle, com as costas para a rua e virado com a bielle. O senhor enxergou isso nas imagens?
Não deu tempo. Só que ele fez uma nova rotação. Porque o momento que aparece ele está colocando o pé esquerdo na lua e o outro pé esquerdo na lua e o outro. Isso é nítido. Antes disso tinham pessoas ainda passando na frente e não tinha essa informação dentro dessa imagem. Wanderson, o senhor consegue mostrar a reação fisiológica das pessoas, a reação física que elas têm ali ao disparo? Sim. Vamos pensar essa moça aqui, por exemplo. Essa daqui. Essa antes do disparo. Ó o que ela fez. A reação. Colocou a mão no rosto. E aqui estão havendo disparos. Mas veja que a multidão está vindo para cá. Todos se afastando. Menos esses daqui. Esses estão completamente alterados. E depois a moça fica puxando, quase caindo. Esse é o movimento. Então aqui foi a reação. Todos, exceto quem está alterado, foge reação de risco, todos querem se proteger. Nesse momento aqui, Alexandre está em posição de combate, de tiro? Ele está em posição de mirada, com apoio. Isso sim é possível. Um pouquinho mais alto. Ele está em posição, agora começam as rotações. Pelos disparos apresentados na caminhonete, que na verdade são 8 impactos de arma de fogo na caminhonete. Isso ocorreu quando o Alexandre estava nessas posições aqui de ataque? Pelos ângulos, sim, estão abaixo, até abaixo ali, essa. E depois frontal quando ficou de frente para ele indo de costas, mas depois ela dá o que ele atingiu aqui. A caminhonete está oferecendo essa porção aqui, que seria o lado do motorista para ele, ok? Sim, nesse momento. Exatamente. Nesse momento aqui, talvez um quadro para frente ou um quadro para trás. Faz, por gentileza. Não, um pouco mais. Eu quero definir a posição dele, só para ficar. Ele está com a mão ali, ele está empunhando a arma, está em posição de tiro. Isso é compreensível. Se ele permaneceu deitado o tempo todo, qual é o momento? Que poderia ser possível, receber três disparos no para-brisa, estivesse na lateral, em uma angulação, ele não teria nenhuma angulação. Ele só poderia ter os tiros no para-brisa da forma que foi, em relação praticamente ao motorista, se este carro estivesse frontal para e o disparo dele foi tão acertou exatamente aonde dois disparos aqui, ou seja, ele estava aqui em posição possivelmente de tirada de tiro. Ativo no combate. Desculpa, falhou? No combate. Ativo. Ele estava com mirada, concentrou no para-brisa da... Wanderson, são 2 disparos.
2 disparos, um disparo em cada porta do lado do carona, 2 disparos no capô, 2 disparos no para-brisa e 2 disparos um no retrovisor e outro na porta traseira do lado do motorista. Esses disparos todos se desenvolveram quando a caminhonete estava dando a ré. É o único momento deles acertar. É o único momento deles acertar. A cada movimento, cada movimento foi oferecendo uma parte do veículo. A caminhonete, na medida em que dava ré, ia oferecendo partes. Essas partes iam sendo atingidas por disparos. Foram sendo alvejadas. E com uma concentração boa. A concentração é o agrupamento, correto? Agrupamento dos projetos. Agrupamento de um bom atirador. Sim. Consta ainda, Wanderson, disparos efetuados, mas que não encontraram o seu impacto no veículo. Mas isso não temos como fazer com que você analise, mas só para efeito de informação. Seria possível, Wanderson? Está me escutando? Estou escutando perfeitamente. Seria possível o acusado Alessandro Meneghel, dirigindo a caminhonete Pajero, que é automática, proceder disparos de calibre 12 durante a ré ali, naquele momento em que o Alexandre está de pé fazendo o movimento de saque? Existiria como ele fazer esse disparo com uma calibre 12 ali? Doutor, eu não tenho nível técnico acusado. Eu não tenho como responder isso. O acusado, eu não tenho como responder isso. Perfeito. Eu vou abrir um outro arquivo, se a gente não perde, a gente prossegue. Retomando a gravação aqui, então, Wanderson, o coordenador ele vai continuar as perguntas, tá certo? Da mesma forma. Doutor? Sim, Felipe. Meus palavras. Wanderson, eu gostaria que o senhor fizesse as suas razões sem eu lhe interromper, de tudo que o senhor assistiu, em alto, bom som, concatenadamente, com começo, com meio e com fim, das imagens deste confronto. O senhor tem a palavra. Ok. Na minha análise, ela fica sendo bem visível a todos, mesmo não tendo experiência em análise forense de vídeos, a imagem não tendo uma qualidade excelente, mas ela mostra com uma boa forma de ver todo o movimento dentro desse cenário, desse vídeo. O que mais me demorou para que eu identificasse seria aquele movimento das costas para com o ombro. Esse foi o que ficou mais tempo e da minha equipe para que a gente pudesse identificar. Depois desse movimento, fica facilmente identificado a posição que ele se coloca, a posição que o carro ele dá a sua ré para com a imagem de espelho na parede e que existe sim um posicionamento de uma mira de muita
proteção nas partes do automóvel. Essa foi a minha conclusão. Algo mais que o senhor entenda necessário falar? Não, tudo que eu tive na... Excelência, eu estou satisfeito, estou devolvendo a palavra. Ministério Público. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Meu nome é Ticiane, sou promotora de justiça. O doutor falou muito categoricamente que, pela análise das imagens, é impossível verificar quem deu o primeiro tiro, confere? Correto. Pronto, então a gente vai trabalhar um pouco no campo das hipóteses. O doutor também falou que quando ele faz, vamos supor que ele está aqui, tá? Você está me vendo? Sim, estou sim, doutora. Ok. O senhor descreve, né, a hipótese de ele ter feito isso como um movimento de saque. Isso. Em sentido da imagem. Isso, não é isso? Isso. Já que a gente está assim, né? Sim. Isso aí. Já que a gente está no campo das... Oi, desculpa. Isso mesmo? Ele levanta os braços. Fica um pouco mais alto, assim, nesse ângulo, doutor. Isso. Nesse jeito que eu estou aqui, né? Isso. Essa forma como eu estou falando. Doutor, por favor, já que você está liberto, eu te pedir mais um favorzinho. Fica de costa para a gente, faz isso aqui, para que os jurados tenham uma perspectiva mais objetiva. Ok. Como se fosse no filme. Vamos lá. Isso. Esse movimento. Isso, exatamente assim. Isso. Ok, muito obrigada. Já que a gente está no campo das hipóteses, doutor, Sim. o senhor excluiria categoricamente que esse movimento possa ter sido um movimento defensivo, precisamente para aqui, ó? O senhor exclui essa hipótese? Doutora, não vê exatamente o movimento. Agora dá para ver a continuação desse movimento. A continuação eu poderia afirmar se foi uma defesa ou algo semelhante. Claro que sempre colocar em questionamento que era excelente agente, que a reação já muscular provavelmente iria ser, mas não dá para afirmar não. Isso, então não dá para excluir essa hipótese que eu trouxe para o senhor. Não dá. E da mesma forma que não dá para excluir essa hipótese que eu estou trazendo para o senhor, o senhor também poderia dizer categoricamente que ele fez um saque de arma categoricamente? Não, porque eu não consigo ver a arma, mas a posição de saque foi notável. Entendi. Então o senhor verificou que é uma posição compatível com o saque, é isso? Isso, porque é uma reação natural de um combatente. Entendi. E seria isso aqui, né? Digamos, a arma está aqui e faria isso. Isso aí? Tá aqui, já vira. Isso. Certo, ok. Outra pergunta, doutor, a última. Na parte que ele começa a fazer aquele rolamento, né? Que ele se projeta assim, que ele atira a vítima, evidentemente. Tem um momento que ela gira com mais força, é estancada assim, no muro da biela. Seria correto dizer, né, dentro dessas perspectivas aí de hipóteses, que esse momento a vítima estava sendo alvejada por um armamento de um forte impacto, tendo em vista que ela rola em um determinado momento mais fortemente até aplacar e praticamente volta? Sim. Vamos passar de novo para a gente ver? Sim. A imagem mostra que ele estava sendo alvejado nesse momento. Isso, ele estava sendo alvejado. Doutor, isso não é uma hipótese. A imagem mostra isso. Isso é real, né? Certo. Então ele começa a rolar, tem um momento que ele rola mais forte, né, doutor? Até bater na parede. Pela inércia, sim. Mas assim, porque existe aí resquício de fumaça pegando no chão ali. Certo. Então, outra pergunta, não sei se tem condição do doutor responder. Tendo em vista que ele, em um determinado momento, começa a rolar mais forte, até bater no muro. Esse tipo de projeção cinética até o muro envolve um armamento tipo 12 ou tipo calibre 380, por exemplo? Está mais para 12 ou calibre 380? É possível falar isso? Doutora,
eu não sou especialista em armamento, mas não me pareceu ser o calibre de uma 380. De uma 380? Não me Ah, tá, entendi. eu não precisar, eu não sou um especialista em armamento ali, tá? Só pra... Tá, então vamos agora tentar trazer uma conclusão lógica. Tendo em vista que os dois armamentos utilizados para alvejar vítima foram calibre 12 e 380, e isso exclui a possibilidade de 380, só poderia ser a 12. Sim. Muito obrigada. Anderson, quem vai conversar com o senhor agora é o André Peixoto, ele é advogado assistente da acusação. Tá certo? Certo. Boa tarde, Anderson. Tá, doutor. Me vê aqui, me ouve? Sim. Por gentileza, duas questões apenas. O senhor poderia mostrar o quadro estático nesse vídeo, pausado, da cena, do momento, do instante, em que há aquele saque por parte do Alexandre? Sim, senhor. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pelo menos 3 quadros, né, que representem esta cena. Eu vou compartilhar a tela, doutor. Doutor, está vendo? Ela? Sim, estamos vendo. Tá, então nós estamos a segundos, talvez 3, 4 segundos do ocorrido. É onde eu aponto essa testemunha aqui, ó. Então, eu vou agora dar lado a lado, e o senhor me fala, continue, ok? Não, eu não conseguiria fazer isso. Eu preferiria que o senhor pausasse no instante que o senhor considera como sendo o tempo do saque por Alexandre. Ok. Esse é o saque. Este é o saque. Porque veja, a camisa preta. Sim. E aí, logo no segundo, o quadro seguinte, venha o braço sendo levantado. Em simulação saque. Certo. O senhor Jorge enxerga bem essa imagem, né? Essa é a imagem que o senhor considera, então, como sendo o instante do saque por Alexandre. Sim. O senhor vê isso com clareza. Eu vejo isso de forma natural. Com clareza, porque ele não está nítido. Essa imagem está de décima qualidade. Mas é natural. Aonde apareceria, se eu já consigo ver as costas dele, apareceria uma outra, que o movimento acontece, rotação, e depois aparece uma coisa branca. Só pode ser o braço da manga. Este é o quadro, então, do instante do saque. Este aí. Sim. Este é o quadro do instante do saque. Exato. Quando o senhor fala sobre reações fisiológicas das demais pessoas que ali estão, como se dá a forma de reação fisiológica para um tiro? É por um efeito acústico? Acústico. Primeiramente acústico. Porque além do barulho, um deslocamento está muito próximo e ar também. Certo. E há um delay acústico. Seria importante a gente voltar à tela, porque a gente vai usar mais aqui. Há um delay acústico desde o preciso local do disparo até os outros locais? Em função da velocidade do som, etc. Como a velocidade do som é 300 metros, como nós estamos aqui em pequenos metros, um próximo ao outro, eu diria que a reação ela é praticamente instantânea da velocidade. Certo. Qual que o senhor considera aí neste quadro, então, do suposto primeiro saque, como sendo a primeira reação fisiológica visível?
desta pessoa que já estava dentro dessa situação, sabendo que você começa a fugir daquela situação. Esse aqui. Aqui a contração, ele está ereto, aqui, o copo, e aqui a contração. Para quem dúvida do copo, começa a perceber que é mais nítido aqui, ó, a mão dele aqui, e ele com o copo. Mas na outra cena, melhor ainda da mão dele ainda. Então, esse é o momento da reação, esse é o momento do saque. Estão o saque, e vem a reação. Certo. O senhor consegue, nessa sequência de quadros, verificar as distinções entre os tiros do Alessandro Meneghel, entre uma pistola e uma escopeta calibre 12? Não existe nenhum elemento dentro desse quadro possível fazer essa distinção. Eu não digo deste quadro, mas da sequência de quadros. Não é possível. O senhor afirma então que não há um elemento capaz de distinguir um tiro de outro, uma qualidade de tiro como a da pistola e uma qualidade de tiro como a da 12. Não há um elemento que possa distingui-los. Não, a reação, porque apesar de tiro de uma 12 ser muito mais forte, o deslocamento também é maior, uma diferença de 80 ou uma 9mm, como a distância pequena, para a nossa reação, eles vão reagir da mesma forma. Se tirasse um canhão aqui, a reação seria exatamente a mesma. Eu compreendi, eu entendi, mas eu não pergunto na forma da reação popular. Eu pergunto visivelmente nessas imagens. Não tem como. Não há como distinguir visivelmente um tiro de outro. Não. Certo. O senhor também afirmou e confirma que não viu em nenhum momento das imagens Alexandre levar as mãos ao rosto. Não identifiquei em nenhum momento desses quadros não. Certo. E o senhor atestou com alguma certeza que Alexandre não teria sido atingido em pé de forma mortal. Isso, exatamente. Mortal não. O senhor pode explicar essa assertiva? Desculpa, Alexandre não teria sido atingido de forma mortal em pé. Poderia então ter sido ele atingido de forma não mortal em pé? Poderia ter sido de raspão, poderia e ele teria essa reação. Cada pessoa reage com um projeto. Mas mortal não. Agora, se ele foi ou não foi de uma forma que não atingiu nenhum outro membro dele, eu não posso também afirmar. O senhor conhece Carlos Henrique Monken? Não, senhor. Paulo Henrique Souto Ribeiro? Não, senhor. Oscar Nassif de Mesquita? Não, senhor. Marcos Assunção Pimenta? Não se fotografia eu posso ligar, são nomes completos no princípio não. Nomes e princípios conhecidos. O senhor é físico pela Federal do Paraná? Sou. Alaor Silvério Chaves? Eu não me venho nenhuma desses completos na mente. Eu posso identificá-los. Muito obrigado, Wanderson. Excelência, satisfeito, muito obrigado. Cerrado. Jurados, alguém? Não. Só vira aqui para mim, por favor, Wanderson. Está me ouvindo? Estou sim, doutor. Tá, realizamos aqui então a sua oitiva, está encerrado, eu agradeço a disponibilidade. Está me ouvindo? Estou sim, doutor. Tá, ok. Nós encerramos, a defesa perguntou, o Ministério Público, assistência à acusação, os jurados não têm perguntas, a minha parte também não. Então fica aqui meu muito obrigado pela disponibilidade, pela maneira como explicou
aos jurados, tá? E eu encerro aqui a nossa conversa. Ok. Tá ok? Beijo a todos. Bom trabalho. Então, ok, um abraço, até mais.